problemas de contusão. Então vamos agora passando pela ordem agora aos jogos que nós tivemos aí. Copa do Brasil, São Paulo 1, Juventude 0. Muito protesto aí da torcida do São Paulo. Foi uma vitória, não é mais. A torcida já começa quando o Roger Machado adentra o estádio. A vaia é um negócio que quem estava lá falou que é um negócio assim de dar constrangimento. Sabe que eu não sei se o Antônio Vinícius vai ficar revoltado aqui porque vai falar que eu estou comparando o São Paulo ao Corinthians. Mas a situação do Roger Machado me lembra muito a do Silvinho no Corinthians. Não sei se vocês vão lembrar. Ainda mais a torcida do Corinthians, que é conhecida por sempre apoiar e tudo mais. Mas a torcida do Corinthians ficou um negócio tão insustentável que a vaia era muito forte, era um protesto assim, que ficou insustentável para a continuação do trabalho do Silvinho. O Roger eu acho que é pior ainda. Traga um outro exemplo também, Mano Menezes no Palmeiras. É Mano isso, Menezes, boa lembrança, Antônio. Porque o Roger não é, né? Boa o lembrança. Silvinho era do Terrão lá, era do Corinthians. Boa lembrança, por exemplo. Mas bom. só de lembrar do Mano Menezes, só dele vestido o uniforme do Palmeiras, eu já começo a ter raiva. Antônio, e o São Paulo perdeu muitas chances de gol, também teve essa. A torcida ficou brava, porque o Roger demorou para mexer, e quando mexeu tirou o Luciano, que estava bem no jogo. Qual que é aí o que você pode falar? Um resumão desse jogo aí, dessa vitória. Pedir um resumão gosto pra ele? de derrota. Vou pegar uma. Né? Não, pois é, cara. Chegamos nesse ponto, né? De que uma vitória tem gosto de derrota depois de tudo isso que foi criado, né? Infelizmente, desde que o Roger chegou, todo mundo já sabia da pressão que se teria, pela maneira como o Crespo saiu, pela maneira como o Roger chegou, por ter chegado mais pela amizade que tem com o Rui Costa do que qualquer outro mérito de trabalho recente. Tanto é que o Rui Costa ontem também foi um dos nomes muito xingados pela torcida do São Paulo e foi um dos nomes mais cobrados. Os membros da organizada foram até o centro de treinamento cobrar a demissão do Rui Costa. Por enquanto, tanto o Rui quanto o Roger Machado continuam. E assim, cara, eu entendo o pessoal que comenta que mas as pessoas estão sendo injustas com o Roger porque o São Paulo perdeu muitos gols. É verdade. Só que o São Paulo tá jogando exatamente da mesma maneira desde quando o Roger Machado chegou. Eu não vi esse jogo brilhante do São Paulo ontem. Até o lance do gol do Luciano, eu estava comentando com o Daniel Martins, São Paulo não tinha dado uma finalização pro gol. Não tinha dado uma jogada de aproximação ou coisa assim. Quando consegue fazer o gol, aí o time começa a criar algumas chances. Só que aí alguns jogadores também precisam ser cobrados. Cauli, Caleri, principalmente, por ser o camisa 9, a grande referência, perdeu gols que não se pode perder, ainda mais pela situação toda que foi se criando, e você sentia essa tensão da torcida, refletindo nos jogadores e refletindo na comissão técnica, em todo mundo que estava ali dentro de campo. A cada erro do São Paulo era 3-0 esse jogo. O Caleri perdeu um gol incrível e o pênalti. Exato. Então, assim, ele perde o pênalti no final e perde um gol inacreditável que ele poderia ter feito 2-0. Então, assim, são coisas que levam a gente a fazer alguns questionamentos, né? Porque, enfim, não vou acusar ninguém de nada porque não tenho prova nenhuma e nunca vou fazer isso, mas, enfim, a gente pelo menos começa a se questionar. Aí, na hora da entrevista pós-jogo, o Luciano fala, não, porque o Roger passa os vídeos pra gente, as instruções, a gente não consegue fazer, só que fala numa convicção, assim, que não convence ninguém, a verdade é essa. Então, assim, a demissão do Roger, essa questão de não acontecer ainda, a diretoria está empurrando com a barriga e tentando evitar o inevitável, porque percebeu que fez uma besteira, só que agora está tentando arrumar um jeito de consertar e sabe que muito provavelmente não vai ter conserto. Fica uma situação ruim pro Roger, eu não tenho nada contra a pessoa do Roger, tá? Pelo amor de Deus, mas assim, fica uma situação ruim para ele, fica uma situação ruim pro diretor, fica uma situação ruim para jogador, para torcedor. Ontem era um jogo, assim, que há uns 2, 3 anos atrás, era um jogo pro São Paulo colocar 50 mil pessoas no estádio, ingresso barato, um jogo num feriado, tinha só pouco mais de 30 mil, então assim, o torcedor São Paulino, por tudo que vem acontecendo nos últimos anos, está extremamente desanimado. Então eu não vou condenar o torcedor São Paulino por cobrar da maneira que está cobrando. Os caras estão fazendo o São Paulo e o torcedor São Paulino de palhaço. Agora, Daniel, tá um clima muito difícil para o Roger trabalhar. Eu não vejo um horizonte que ele vá se manter, a não ser que ele transforme o São Paulo num Bayern de Munique e comece a jogar muita bola, o que eu não sei se é possível para ele conseguir sobreviver. Acho que um dos pontos que está ainda dando uma sobrevida ao Roger é que se ele cair, o Rui Costa cai com ele. Então isso daí às vezes faz com que a diretoria segure um pouco mais do que seguraria. E não vejo muito assim, não tem mais clima para o Roger continuar. Acho que é uma questão de tempo ele cair. Você acha que é isso mesmo? E mais, de alguma forma, caindo ele, cai Rui Costa junto, Rafinha também poderia sambar e dançar do São Paulo, não?
Ou você acha que está protegido? O Antônio disse ali a frase, né? São Paulo está tentando adiar o que é inadiável. É mais ou menos isso no caso do Roger no São Paulo, porque não vai acontecer do time começar a ganhar todos os jogos da noite para o dia, jogar muito bem das limitações que São Paulo tem. E qualquer derrota que São Paulo tiver no meio do caminho, que seja uma derrota um pouco mais pesada, pode até ser que São Paulo vença. Vai pregar o Mirassol agora no final de semana. Vai lá e faz 3-0 no Mirassol. Se na quarta-feira que vem, quando for jogar na Sul-Americana, perder, as críticas vão voltar. Então é uma situação muito complicada e é quase que insustentável. É uma questão de tempo a demissão do Roger no São Paulo. Se sai ele e sai o Rui Costa, acho que é bem possível que saiam os dois. Até porque o contrato do Rui Costa é válido só até o final do ano, então não tem muito mais tempo assim do Rui Costa no São Paulo. Ele, antes da chegada do Roger, já era alvo de críticas. Lembrando que ele foi trazido pela diretoria ainda do Casares, e foi ele quem bancou a troca entre Crespo e Roger. Tanto que a pressão da torcida organizada em cima de algum membro do São Paulo na semana passada, no começo da semana, era em cima justamente do Rui Costa, mais até do que em cima do Roger. E certamente isso daí passa para dentro do Morumbis, a pressão em cima do Rui Costa. Então acho que é inevitável a queda de um com a queda do outro. Em relação ao Rafinha, acho que não, porque o Rafinha chegou agora, não vejo que ele tenha tido um peso tão grande assim nessa troca, mais do Rui Costa, que já tinha até laços de amizade com o Roger de outrora. Então, uma coisa está ligada à outra. A demissão do Roger, que uma hora ou outra vai acabar acontecendo, com as prováveis saídas do Rui Costa. No jogo de ontem, especificamente, que não importa o que o Roger faça, ele será criticado. Isso daí não tenha dúvida. Se ele fizer o A, ele vai ser criticado porque não fez o B. Se ele fizer o B, ele vai ser criticado porque não fez o A. No jogo de ontem, apesar de uma troca ou outra que ele poderia ter feito, o São Paulo ter vencido por 1-0 passa, na minha visão, 100% pelos jogadores. O São Paulo perdeu muitos gols, especialmente no segundo tempo. O Caleri, que já havia jogado mal contra o Vasco, jogou mal novamente ontem. Então, na vitória apenas de 1-0, que dá ainda sobrevida para o Juventude, a responsabilidade passa acima dos jogadores. Mas, de modo geral, o trabalho do Roger é uma questão de tempo para que ele deixe o São Paulo. Se não me engano, é uma situação semelhante à eliminação do São Paulo na Copa do Brasil ano passado, que ganhou por apenas 1-0 do Atlético Paranaense. E depois 2-1. Foi 2-1 aqui. Foi 2-1 de diferença, né? Só que naquele jogo ainda tinha uma crítica em relação ao Crespo, que era o técnico de São Paulo naquele momento, porque o goleiro vinha sendo o Rafael, o Jandrei, que falhava frequentemente. Que fez falta o Jandrei. E o Jandrei é o titular contra o Atlético Paranaense e ele falha no gol do Atlético Paranaense. E aí no jogo da volta o Rafael é expulso bem no começo e o jogo foi bem lembrado porque o São Paulo contra o Atlético Paranaense no ano passado foi 2-1, poderia ter feito muito mais. Não fez, pagou caro no jogo da volta. Pode até acontecer, como o Antônio disse, o Jandrei fez falta no jogo ontem porque o Jandrei é o goleiro titular do Juventude, mas não pôde jogar por questão de... Inacreditável, né? Juventude. De contrato. Jogou o Pedro Rocha. Não faz o angu de ninguém, viu? Mas que é fato, Pode ser que falte falta, que faça falta os gols. São umas coisas assim, eu não entendo, né, cara? O cara tava mal no São Paulo, aí o São Paulo empresta ele até o final do vínculo pra poder ir embora logo do clube. Só que aí você coloca uma cláusula. Eu não quero que ele jogue contra o meu clube. Pô, se você não quer o cara no seu time, por que você põe uma cláusula que ele não pode jogar contra o seu time, pô? Eu odeio isso, cara. Não é só no caso do Jandrei, não. É em qualquer caso de empréstimo. Qualquer. Não, mas eu até concordo com essa cláusula. Mas no caso do Jandrei, eu pagaria pra ele jogar. Eu dei a sugestão aqui, fazer uma vaquinha pra gente pagar a multa pro Jandrei jogar o jogo. Eu nunca vi um time ganhar o jogo e a torcida ficar revoltada do jeito que ficou. Nesse grau também nunca vi, não, Júlio. Primeira vez, viu? Falar a verdade. Agora, Júlio, eu não gosto muito do trabalho do Roger, acho que muita gente compactua. Mas ontem, como o Daniel bem trouxe, ontem, pra mim, um dos menos culpados, ele deu mole na substituição, né? Ele errou, tinha tirado o Luciano. Tinha que ter, e tirou o Luciano e demorou pra mexer. Mas essa conta é dos jogadores. Esse jogo dava pra facilmente o São Paulo ter saído com 3-0 no placar. Isso mostra o quê? Que os jogadores também não querem mais o Roger Machado, né, gente? Eu não sei, eu acho que é ruindade mesmo, Júlio. Não, acho que não. Qual foi a última vez que o São Paulo goleou alguém? Olha o pênalti que o Caleri bateu ontem. Se o São Paulo jogar o São Paulo com o time da Copinha, é 1-0. O São Paulo não goleia. Esse time do São Paulo é alérgico a goleada. É 1-0, 2-0 chega. Ontem, gente, pelo amor de Deus. Tudo bem que ele não é fazedor de pênalti, tem gol de pênalti, mas o pênalti que ele bateu ontem, a declaração do Luciano depois do jogo. Sei que ninguém faz muita questão, né, de defender o treinador. Os caras não estavam fazendo um esforço para fazer um gol. Parece que a bola chegava na área, os caras fugiam da bola, desviava, chegava na cara para chutar pro gol, chutava para fora, chutava por cima, chutava em cima do goleiro.
Eu acho que nem o elenco mais está aguentando o Roger, não está aguentando essa vaia da torcida. Que é difícil para os jogadores também. Os caras vão lá, ganham o jogo, a torcida começa a xingar o treinador, começa a vaiar o time. Tem jogador que sente, mas a declaração do Luciano ontem deu a entender que eles não querem mais ninguém lá não, hein? É isso. E aí, Lanza? Dá sua pincelada final sobre o São Paulo. Vitória do São Paulo. Nem parece que ganhou, né, Lanza? Mas eu não mandaria o Roger embora, não. Faria um contrato vitalício. Com Até ele. 2030, igual o do Arthur Fazer igual o Jorge. Cruzeiro, faz até 2030. faria. Meu Deus. Se eu fosse São Paulo, seguiria o caminho do Cruzeiro. Brincadeiras à parte, eu acho uma baita numa injustiça com o Roger. Porque ontem, especificamente, ele não jogou. O time do São Paulo não jogou mal. São Paulo produziu para fazer 3, 4, 5-0. Mas perde pênalti, perde gols inacreditáveis. Sabe, com todo respeito, não dá para colocar a culpa ontem no Roger. O problema e aí a gente vai voltar para a raiz do problema. O São Paulo estava jogando o futebol mais coletivo do país. E aí só porque o Crespo falou a verdade, ficaram bravinhos e mandaram embora o argentino embora. Então quem ficou bravo que o Crespo falou a verdade, não aguentou a verdade que o Crespo falou, merece ter o São Paulo nessa situação. Merece ter o Roger Machado como treinador. Continuo achando que ele não tinha que ter falado o que ele falou, cara. Isso aí não se fala, um técnico de futebol. Meu time vai brigar pra não cair, cara. Torcedor São Paulino que ficou bravo com a fala do Crespo e não enxergou o ótimo trabalho que ele estava fazendo, você me desculpa a sinceridade. Ótimo. Merece sim ter o Roger Machado e o Rui Costa no comando da equipe. Merece. Tá aí, ó. Só porque o cara falou uma realidade, aí não pode falar. Mandaram o cara que tá fazendo um baita trabalho ir embora. Olha o limpo que ficou São Paulo. Você tá misturando as coisas, né? Você tá É. misturando o São Paulino, que queria que o Crespo saísse pela batatada que ele falou, que isso não se fala, para colocar o Roger. Eu tenho certeza que o São Paulo queria que saísse o Crespo, mas que não fosse o Roger, fosse algum outro técnico no lugar dele. Aí o pessoal iria, do jeito que ele foi recebido, tava na cara, queria substituição, mas não pelo Roger. E outra coisa também, o timing da demissão foi completamente errado. Sim. Se você queria demitir o Crespo, quer demitir por causa do jogo do Palmeiras, já demite logo depois. Ou então demitir antes até de começar a temporada. Você demite o Crespo no único momento em que ele conseguiu fazer o time jogar um bom futebol. Apesar das bobagens que falou, mas conseguiu fazer o time jogar um bom futebol. E naquele momento em que o São Paulino finalmente começava a vislumbrar que, não, de repente a temporada se organizar direitinho, dá pra brigar por alguma coisa aqui, ali, não sei. E aí a diretoria manda ele embora. É esse o grande problema, você ter demitido o treinador no momento errado e você trazer um treinador que é tecnicamente inferior e que fez um trabalho ruim no Internacional no ano passado. Não tem grandes trabalhos que o credenciem pra vir pro São Paulo e foi contratado porque é amigo do Rui Costa. Não foi contratado por méritos, foi contratado porque é amigo do diretor que lá está, infelizmente. Pedir pra técnica, por favor, restabelecer aí o microfone do Lanza, que foi cortado. Vai, Lanza, pode Agora, falar. Como assim cortado? Agora eu tenho só mais um recado. Tava falando, ele tava por em cima. O senhor fez uma pergunta pro Daniel Martins. Oi. O senhor poderia repetir essa pergunta pra mim? Ah, qual? Se o Rafinha pode sambar? Ah, se o Rafinha pode sambar junto com o Rui Costa. Já tá preparado pra sambar com o cavaquinho, né? Ia lá. Já tava preparado pra sambar junto. Mas porque você tem alguma informação de que o Rafinha já tá preparado aí, ó. Tá na tela. Já tá com o cavaquinho. E quem dança é o São Paulo. Ó, não é por nada não. O Rafinha, hoje ele seria titular de São Paulo, hein? Pelo que ele tá. Meu Deus. O pior é que ele tem razão. Pior que tem razão. Eu quero trazer aqui para o debate também, para a gente fechar uma parte da entrevista coletiva Você não vai do fazer Roger isso, né? Machado. Não, porque ele deu uma alfinetadinha sobre... eu acho que ele estava muito quieto sobre a parte política dele. Porque a gente sabe muito bem que ele e o Tite são esquerdalhas declarados. E ele não havia dito nada sobre isso. Eu acho que ele quis dar uma tacadinha e eu, pelo menos, achei. Eu quero saber do pessoal aí que está curtindo o Ponta Direita se vocês também acharam que isso aqui que ele falou foi endereçado para alguém ou não. Vamos ouvir aí, por favor, Papa. Se tem algo que nesse momento me motiva, né, é o carinho que eu recebo internamente dentro do CT diariamente, que me faz chegar 3 horas antes do treinamento para organizar minhas atividades, para rever os nossos jogos, para montar a estratégia do jogo, para dar o melhor treino para os atletas, né? Porque às vezes na batalha o comandante ele veste vermelho, né? Para ninguém ver que ele está ferido. É isso, pessoal. Alguém se sentiu aí um tapinha de
luva de pelica ou não? Tô viajando demais. Porque da onde eu vim falavam que um pingo é letra às vezes. Pra mim foi alguma coisa. Quero saber aí de vocês, daqui a pouquinho, a opinião de nossa audiência. Vamos... Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.